Olá, eu sou Ismael Ferreira, psicólogo clínico e social, e eu estou aqui para o nosso quarto vídeo, na nossa quarta aula sobre as bases filosóficas da psicologia clínica. Falamos inicialmente sobre Descartes, depois falamos sobre os filósofos do idealismo alemão, sobretudo Schopenhauer, e posteriormente falamos de Marx, a relevância de Marx para a psicologia. Agora nós vamos falar de um filósofo que foi muito mal compreendido, um filósofo que teve seu pensamento não compreendido, distorcido, colocaram palavras na boca dele, tudo isso por conta de uma condição do século XIX, que foi uma condição ainda bastante conservadora em relação a valores, exatamente pelo fato de que esse filósofo se contrapôs à moral cristã, à metafísica, fez inúmeras críticas a Sócrates, por exemplo, disse que Sócrates era o início da decadência e todo esse modelo de sociedade ocidental, o qual ele vai criticar de forma intensa, fervorosa, a ponto de darem a ele o apelido, ou ele mesmo se dar, né, de ser ele aquele filósofo que faz filosofia com um martelo nas mãos. Vim destruir todas as coisas com a base de marteladas. Estamos falando do controverso filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um filósofo importante para a filosofia de um modo geral. Ele vai, de certa forma, colocar aí uma grande crítica ao sistema filosófico que veio de Sócrates até Kant e se opor consideravelmente a essa filosofia e propor um outro caminho filosófico, uma outra forma de fazer filosofia, e que poucos entenderam Nietzsche na sua época. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, Nietzsche passou a ser muito estudado na filosofia, no Brasil principalmente, e muitas teses, dissertações sobre Nietzsche passaram a ser de relevância aí, como sendo o filósofo da vez. O filósofo Nietzsche, ele tem grande relevância. Ele vem de uma leitura de Schopenhauer, o qual ele considera um grande filósofo, depois discorda de alguns pontos. Ele vem de uma tentativa de retomar os filósofos mais antigos, de uma outra moral, ainda não contaminados pela moral judaico-cristã, que é tão presente, tão forte no Ocidente. Ele vai reivindicar Dionísio como aquele que deveria ser, digamos assim, metaforicamente o seu Deus, por ser esse o Deus do vinho, da extravagância, da festa, da alegria. E essa filosofia que ele quer colocar, apesar de que normalmente colocam Nietzsche como sendo muito deprimido, não é? E sem muito sentido para a vida, por ter uma filosofia densa e pesada, mas na verdade ele quer falar sobre o valor da humanidade pela própria humanidade, sem querer trazer para a humanidade conceitos metafísicos, religiosos, que dizem coisas a nosso respeito, a qual nada tem a ver conosco, ou pouco tem a ver conosco. Para Nietzsche nada tem a ver conosco. Deveríamos superar toda essa perspectiva de nos lançarmos ao abstrato, a algo para além da terra, a algo espiritual, e deveríamos entender que o humano é demasiadamente humano e deve viver ele em fidelidade com a terra, lugar de onde ele vem e para onde ele vai, e que deve ser ele fiel à existência concreta, real, possível, a vida como ela é de fato, com todas as suas questões e contradições, ao invés de buscar qualquer coisa como santidade, perfeição e qualquer outra forma de existência que se pode dar a partir dessas reflexões que vêm da metafísica a qual ele critica e da religião, sobretudo a religião cristã. E suas críticas à religião cristã vai se dar também por conta de que ele vai dizer que o cristianismo talvez seja o maior exemplo de um tipo de filosofia e de religião que é uma filosofia e religião de rebanho. Ou seja, há um líder que usufrui de benefícios e de vantagens e que há toda uma religiosidade colocada em termos de normas, regras, doutrinas, que todos os outros seguem, e que esse que se coloca como, de certa forma, o líder religioso, tem seus seguidores obedientes a ele. E isso não produz um espírito livre.
Então, se o cristianismo de fato libertasse, vai dizer Nietzsche, ele produziria em nós alguma coisa diferente do que esse espírito de rebanho. E exatamente por conta disso que o Nietzsche vai acumular, né, o ódio de muitos religiosos que vão vir pós ele e que vão criticá-lo. É importante também destacar que ele é equivocadamente considerado como filósofo que matou Deus, e esse é um grande equívoco, porque nem ele diz isso. Ele vai dizer em um texto, na verdade em forma de uma metáfora, que Deus está morto, e Deus está morto exatamente porque a sociedade que nós vivemos vai cada vez mais deixando Deus de lado. Se nós vivíamos numa sociedade anteriormente que, diante da distância e da ausência do filho, uma mãe que não podia vê-lo, ela simplesmente oraria por ele e isso a aproximaria de Deus, agora ela vai ligar para ele, para o seu celular, mandar mensagem no WhatsApp, e isso faz com que a sua saudade seja diminuída, né? E a percepção desse filho, então, que até então estava distante, passa a se aproximar virtualmente. Então, na medida em que a tecnologia vai evoluindo, na medida em que a ciência vai evoluindo, nós vamos cada vez mais nos distanciando dessa figura que é a figura de Deus. É exatamente isso que Nietzsche vai dizer. Então Deus está morto, ele não está dizendo que ele acredita nisso, apesar de ser ele cético, ele está dizendo, e essa é a sua reflexão, que a sociedade cada vez mais deixará Deus de lado. E é exatamente por isso que Nietzsche acaba sendo considerado, né, um filósofo que não merece muito espaço, sobretudo na filosofia. E engraçado porque no final da sua vida, com todos os inimigos que ele construiu, o seu melhor amigo, ou pelo menos aquele que mais ficava com ele, que o acompanhava nos últimos anos, era contraditoriamente, então, um filósofo. Alguns dizem que Nietzsche enlouqueceu por conta de sua própria filosofia. Outra tese é de que ele havia contraído sífilis no seu estágio mais avançado, neurologicamente. Ele acabou definhando. Mas o que eu quero colocar para vocês são alguns conceitos fundamentais, né? Fiz aqui uma pequena introdução para entender quem é esse filósofo tão controverso, tão, ao mesmo tempo que resiste, né? Com tanta força, suas críticas perpassam o tempo e cada vez se consolidam mais. Mas quem é esse filósofo e o que ele diz para a psicologia? É isso que eu gostaria de colocar. Acho que o primeiro ponto central vem de um conceito de Nietzsche chamado vontade e potência, que talvez seja seu ponto central, né, o ponto central da sua filosofia. Nietzsche vai dizer que a vida é como uma vontade e potência, a vida é essa expansão da nossa energia, e essa expansão da nossa energia, disso que há em nós, disso que nos move, que é a nossa própria força, que pulsa em nós, ela pode ser vivida dentro da moral que nós estamos de duas formas, de dois modos, que o Nietzsche vai dizer que ou você vai se tornar um nobre, de uma moral nobre, ou você vai se tornar alguém que fica num caminho de uma moral escrava. No que ele vai chamar de afirmação da vida, no caso a moral nobre, e também da negação da vida, no caso de uma moral escrava. Quem afirma a vida, vai dizer Nietzsche, são aqueles que se consideram bons, se consideram capazes, se consideram aqueles que vão conseguir lutar e, enfim, vencer e suas lutas, dependendo de sua própria força. No caso da moral escrava, são aqueles que, para poder fazer qualquer coisa, sustentam sua força e que vem de um grande medo, vamos dizer assim, numa outra coisa que não eles mesmos. Então, não é, por exemplo, alguém dotado de uma moral nobre, aquele que precisa de dinheiro, de muito dinheiro para poder se garantir, ou de armas ou qualquer outra coisa nesse sentido, pensando em coisas mais práticas. A moral nobre, por exemplo, ela pode ser entendida numa frase que eu gostei muito uma vez que li, do Bruce Lee, que ele dizia assim, o grande lutador não é aquele que, mesmo sabendo que o seu oponente é mais fraco, luta e o fere. O grande lutador é aquele que busca sempre desafios maiores para si mesmo. Essa é a ideia da moral nobre do Nietzsche. Não é aquele que sabe que o outro é mais fraco e se coloca nessa perspectiva. Não estou dizendo que ele o ajudaria, não é nesse sentido, ele simplesmente não se importa, ele vai buscar seus desafios e desafios maiores para a vida. Então Nietzsche é um filósofo bastante controverso, mas de uma reflexão muito intensa e muito profunda.
Uma outra reflexão, dentro dessa mesma lógica, né, da moral nobre e escrava, da afirmação da vida, Nietzsche vai falar de amor. O que é o amor para Nietzsche? Nietzsche vai dizer que amor é o cálice que transborda. Então alguém que é um cálice vazio, que precisa que os outros o amem, esse vive uma moral escrava. O amor verdadeiro para o Nietzsche, o amor fati, como ele vai dizer, é o amor por transbordamento. É o amor que ultrapassa aquilo que eu sou, que me inunda de tal modo com o amor que tenho por mim, pelo amor próprio, vamos pensar assim, e só dessa forma consigo amar profundamente os outros, porque esse amor não é um amor que eu dependo do amor dos outros. Nesse sentido, então, vamos pensar assim, vontade de potência para o Nietzsche na moral nobre, essa expansão cada vez mais da sua própria energia para a vida, que pulsa para a vida, e não a forma de negação da vida ou moral escrava, de eu conservar essa energia e não deixar que ela seja retirada de mim por receio ou qualquer coisa nesse sentido. E por exatamente não ter essa posição, né, de enfrentamento, me torno alguém que siga os outros e que não propõe o meu próprio caminho, porque o desafio do próprio caminho tem as armadilhas e os perigos do próprio caminho. Morais escravas não propõem os próprios caminhos, seguem os outros. É a moral de rebanho. E o cristianismo coloca essa condição como fundamental para si. E essa é uma grande crítica do Nietzsche. Nietzsche vai chegar a dizer em um texto, agora não vou lembrar qual, mas ele diz assim, minha questão não é com o Cristo, com Jesus, é com todos os seus seguidores. Não é com quem inventa alguma coisa para si, uma nova filosofia, uma nova moral. Eu mesmo não quero ter seguidores, eu quero pessoas que me desafiem minha filosofia, que me ultrapassem. É isso que pensaria Nietzsche, ou diria Nietzsche para nós. Então veja, essa coisa da vontade e potência, né, que pode ser ou conservada ou afirmada, negada ou afirmada, ser nobre ou escrava. O Nietzsche vai dizer, como saberemos nós que nós somos pertencentes ou adeptos de uma moral ou de outra? Ele vai usar a reflexão do eterno retorno, que é muito bem conhecida na sua filosofia e que gosto muito. Alguns discutem se ela é de fato um fato, se ele acreditava que o eterno retorno era uma coisa real ou apenas uma reflexão, uma metáfora, mas eu vou usar aqui apenas para uma reflexão e metáfora, independente de ser ela real ou não, porque não cabe aqui nós discutirmos isso, não é um curso tão profundo assim de filosofia, é muito básico em filosofia apenas para apontar os caminhos da psicologia a partir desse filósofo que foi Friedrich Nietzsche. Então o que é o eterno retorno para nós pensarmos aqui? É uma forma de entendermos, de compreendermos se nós estamos na moral nobre ou escrava. Mais ou menos assim. Imagine a vida se repetir eternamente. A sua vida, tal como ela foi até agora, se repetir eternamente. Quando chegar ao fim, ela volta. Quando chegar ao fim, ela volta. Imagine o mundo ser assim. O eterno retorno é isso. Um dia o mundo surgiu e tudo veio a existir até o momento em que você nasceu, existiu, passou por tudo que passou, vai morrer, enfim, o mundo vai acabar e aí começa de novo e você nasce e vive a mesma vida, com as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, as mesmas esperanças e isso eternamente. Imagine isso. A pergunta que Nietzsche faria para nós é: você viveria a sua vida outra vez tal como ela é, sem tirar e botar nada? A resposta vai nos classificar. Se nós dissermos que viveríamos a vida com todas as suas angústias e dores, também com suas alegrias, tal como ela já foi, até agora, viveríamos assim? Então nós afirmamos a nossa vida e pertencemos a uma moral nobre. Agora, se nós queríamos mudar muita coisa na nossa vida, tudo aquilo que queríamos mudar faz parte de algo em nós que representa a moral escrava, a negação da vida que temos. Porque a vida é essa, é dessa forma, não há outra. É assim que vivemos e precisaremos amar profundamente a nossa vida. Bom, para a gente relacionar agora com a psicologia, vamos pegar alguns pontos. Primeiro, vontade e potência, pulsão de vida, vai cair lá no Freud. Na pulsão, desejo, inconsciente, essa coisa que não é racional. Tudo isso, todos esses elementos freudianos, Nietzsche nos dá base para eles. Né? Nietzsche vai dizer, por exemplo, tendo uma expressão, né, que com o advento da sociedade moderna, né, da civilização,
o ser humano, que era um animal extremamente instintivo, ele é como se fosse colocado numa jaula e se debate com seus instintos, com suas pulsões, com seus desejos. Talvez aí próximo seria a lógica do recalque ou do movimento de expansão da vida, mas que encontra aí no princípio de realidade as resistências, então tem que internalizar tudo, jogar tudo para dentro de si novamente, que é a própria lógica do inconsciente. Eu tive um grande professor de filosofia que era estudioso de Nietzsche, de Deleuze, e que até participei de um projeto de pesquisa, iniciação científica na época com ele, que é o Sandro Cobol, e eu lembro de uma palestra dizendo assim que o Freud chegou a considerar, né, que haver proximidade do pensamento de Nietzsche com a psicanálise, e que ele teria que ver bem isso, porque ele poderia ser muito influenciado por Nietzsche, teria que ver como é que se apropriaria então desses textos aí do Nietzsche. Tem um filme chamado Quando Nietzsche Chorou, que é baseado num livro que conta um pouco da história da psicanálise, do surgimento da psicanálise com esse personagem Nietzsche. Óbvio que tem algumas coisas que não são verdadeiras ali, como a história do encontro de Nietzsche com Joseph Brauer ou Freud, isso nunca ocorreu, mas Lou Salomé, por quem Nietzsche se apaixonou e tudo mais, isso aparece no filme, e conta um pouco da história desse homem, né, Nietzsche. E eu gostei muito do filme porque coloca alguns pontos assim que tem a ver com Nietzsche, nessa coisa, nessa força, nessa potência, né, nessa filosofia que ele coloca. Bom, é claro que tem todo um teor psicanalítico, como se fosse um tratamento possível dentro da psicanálise, mas relacionando conceitos de Nietzsche com a psicanálise. É um bom filme para assistir. Eu recomendo, sempre recomendo aos meus alunos que assistam esse filme para entenderem melhor, um pouco melhor, psicanálise e também o filósofo alemão. Bom, mas não é só isso. Veja, a gente vai ter também o Nietzsche influenciando. Há alguns psicólogos, né? E aí isso não é tão forte ainda, mas tem alguns psicólogas que estão construindo, né, uma psicologia a partir do Nietzsche, diretamente dele, né, com a lógica de afirmação da vontade de potência como forma de superação das complicações psicológicas. Né? Se tem estudado, enfim, eu conheço pouco dessa psicologia, mas principalmente na época de graduação, eu lembro que tinha movimentos no Rio Grande do Sul, em outros lugares, aqui no Brasil inclusive, para pensar uma psicologia a partir do Nietzsche, como ele sendo a inspiração dessa filosofia, dessa psicologia, uma psicologia diretamente nietzschiana. Então veja, nós vamos ver ele com influências a Freud, nós vamos ver ele como uma possibilidade de psicologia, e nós vamos ver Nietzsche também, né, aparecendo para Félix Guattari e Gilles Deleuze, francês, filósofo, Guattari, ex-psicanalista, que compõe uma psicologia que tem sido estudada em alguns lugares do mundo e colocada em prática, que é a esquizoanálise, né? Escreve dentre obras aí que são importantes para essa psicologia, o Anti-Édipo, fazendo uma crítica ao complexo de Édipo. E aí nós vamos ver, eu já estou introduzindo aí um outro filósofo, né, Deleuze, que faz uma releitura de Nietzsche, relacionando aí com outros, claro, filósofos, faz uma leitura de Marx também, aproveitando isso, para uma psicologia que é a esquizoanálise. Tem publicações, poucas, mas tem publicações na esquizoanálise, propuseram uma forma de tratamento, uma forma de trabalho, né, com esquizofrênicos, dizendo que esquizofrênicos são uma produção do capitalismo. Então vejam como a gente tem aí, né, uma psicologia também que vai vai beber de Nietzsche para poder se colocar como uma psicologia. Né? É evidente a relevância de Nietzsche para a filosofia de um modo geral, mas também para a psicologia, porque nós vamos ter psicologias, algumas delas surgindo, né? Algumas delas daqui 10, 20, 30 anos podem estar muito bem desenvolvidas. Outras psicologias, né, como por exemplo a esquizoanálise, que não diretamente de Nietzsche, mas por Deleuze e Guattari, acabam também puxando Nietzsche para fazer essa psicologia.
né? Então, gente, vejam que nós não estamos falando aqui de um filósofo que está desconexo, né? Que está distante da psicologia. Não, tá flertando com a psicologia, apesar de ele diretamente não ser psicólogo, mas ele está aí dando base. Além de que as suas reflexões têm uma densidade subjetiva muito boa, né, que se aproveita muito. Então dá para você usar Nietzsche para pensar psicologicamente muitas coisas. Uma outra questão fundamental para a gente pensar em Nietzsche e a psicologia é o caminho que ele toma contrariando ao cartesianismo, a proposta da racionalidade. Ele vem muito mais nessa concepção de que a racionalidade, da forma como ela é, esse arranjo racional, da forma como ele está na sociedade moderna, da forma como é proposta por Descartes, essa razão lógica, ela não diz muito sobre o ser humano, ao contrário, diz muito pouco. E Nietzsche vai se colocar contrário. A razão, vai dizer Nietzsche, da forma como ela é posta. E é óbvio que a razão da forma como ela é posta é por Descartes. Porque se ele dissesse a razão de um modo geral, ele estaria fazendo uma crítica a si mesmo e à sua filosofia, que usa de argumentos racionais. Mas essa razão, que quer dominar as emoções, dominar as paixões, controlar aquilo que há em nós que não é racional, ele vai fazer uma crítica contundente a essa forma de racionalidade. E vai dizer que ela está de Descartes a Kant, e que precisa ser combatido porque nos coloca numa racionalidade distante da realidade humana, distante do que o humano é, né? Que eleva o humano às alturas e aí nessa metafísica que tem que ser questionada. Bom, então vejam como esse filósofo chamado Nietzsche, né? Rapidamente aqui, passando um pouquinho pela sua filosofia, gosto muito de algumas das obras dele, Humano Demasiado Humano, a Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, o clássico Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra, que ele cria um personagem que vai trazer uma filosofia nova, né? E esse personagem não é aceito pela sociedade da época, vai para uma caverna e volta muitos anos depois para poder contar sua filosofia. Então, a Gaia Ciência, enfim, Nietzsche deixou muitos livros, Eis o Homem, né? Eis o Homem, inclusive a dissertação de mestrado do Sandro Cobol é sobre esse livro, falando sobre o suposto autor da autobiografia de Nietzsche. Então, gente, nós vamos ter aí um filósofo extremamente importante para a psicologia, né? Que ele vale a pena ser conhecido, vale a pena você se aprofundar, até porque nossa aula aqui é um breve e básico, uma breve e básica reflexão sobre esses filósofos e suas relevâncias, para você ver onde é que se desdobra essas filosofias, onde é que desdobram essas filosofias, em que psicologias. E a cada aula vocês estão percebendo que nós vamos vendo aí que psicologias levam em conta essas filosofias. E aí nós chegamos então ao final de mais um vídeo e esperamos que vocês tenham gostado e fiquem atentos que temos aí mais vídeos nessa sequência sobre as bases filosóficas para a psicologia clínica.